Foi no sufoco, mas o Santos venceu na 13ª rodada da Série B. Bora falar desse jogo. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a vitória do Santos 1-0 em cima da Chapecoense, jogo válido pela 13ª rodada da Série B. O Santos vinha de um empate diante do Mirassol, né? E ontem, jogando na Vila Belmiro, a gente conseguiu vencer, conseguimos os 3 pontos. E eu confesso para vocês que o primeiro tempo do jogo foi bem interessante para as duas equipes, e no segundo tempo o Santos passou a dominar mais as ações e a Chapecoense acabou caindo um pouco de rendimento. O nosso gol era para ter saído bem antes, se não fosse o goleiro da Chape, Cavicchioli, fazendo grandes defesas. Em muitos momentos ele de fato fechou o gol. E as mudanças que eu falei para vocês no pré-jogo que aconteceriam, realmente, de fato, aconteceram. A gente teve o Rodrigo Ferreira ali no lugar do Escobar, que estava suspenso. Patati também entrou em campo, né, no lugar do Guilherme, inicialmente. E o Otero também acabou sendo titular ontem, então a gente teve o Otero de um lado, acabando ficando do lado do Guilherme, e o Patati ficando do lado do Pedrinho. Na nossa defesa, a gente também teve a mudança, onde o Aderlan ocupou o lugar do Sherman e o Jair ocupou o lugar do Joaquim. De todos esses jogadores que entraram, o único que destoou, não, os únicos, na verdade, que destoaram do resto do time, ao meu ver, foram o Aderlan e o Rodrigo Ferreira. Eu achei eles muito abaixo, principalmente o Aderlan. Ele não conseguia acertar nenhum cruzamento, as jogadas dele não tinham nenhum fundamento ali na frente, não tinha uma continuidade, sempre errava os passes. Então eu não gostei do que o Aderlan apresentou ontem. O Jair, por mais que no início do jogo ele tenha ficado um pouco inseguro, ele acabou conseguindo uma constância muito boa na partida e fez uma boa partida. O Rodrigo Ferreira, mais uma vez, ele acabou sendo improvisado, então é até difícil falar de um jogador que é improvisado. Vocês estão cansados de saber que eu não gosto de ficar criticando o jogador assim na posição, sendo que não é a função dele. Mas, de qualquer forma, foi muito abaixo. O Rodrigo Ferreira também, dado o que poderia apresentar. Quando o Souza entrou no lugar dele, inclusive foi o Souza que bateu o escanteio pro gol do William Bigode no finalzinho do jogo, no finalzinho do segundo tempo. Quando o Souza entrou, a gente conseguiu melhorar um pouquinho ali o nosso lado esquerdo. Bom, falando dos jogadores que entraram na parte ofensiva, Otero e Wesley Patati. O Otero, ele entrou bem também, né? Primeiro tempo principalmente, né? O primeiro tempo dele foi muito bom, no segundo tempo ele caiu um pouco de rendimento, por isso foi substituído. E o Wesley Patati, por mais que ele tenha errado algumas vezes, tomado algumas decisões erradas, igual ele teve um contra-ataque onde ele tentou cavar e o goleiro fez uma defesa muito fácil, porque ele não colocou força suficiente ali, não tirou o suficiente do goleiro. Então, assim, a gente acabou desperdiçando um baita de um contra-ataque, e a gente sabe que isso é muito difícil de conseguir, principalmente jogando uma Série B. A gente quase não tem contra-ataques nos jogos, e a gente tinha conseguido no primeiro tempo um baita de um contra-ataque, saindo na frente e obrigar a Chapecoense a sair mais pro jogo, por mais que a Chape já estava saindo pro jogo, né? Mas, de qualquer forma, o que a gente viu ali foi um Wesley Patati talvez muito na vontade de fazer a diferença no jogo, e às vezes tomando algumas decisões erradas, só que ainda assim ele teve bons momentos na partida. Ele pode não ter tomado as melhores decisões, mas ele se apresentou pro jogo, e eu acho que isso é um ponto a se elogiar do Wesley Patati. Falando do Santos agora como um todo no primeiro tempo, e já fazendo uma comparação com quem foi a Chapecoense no primeiro tempo, o Santos teve muito volume de jogo, o Santos conseguiu criar bastante. Então, assim, se a gente vinha de jogos onde o time não estava conseguindo criar, onde o time não estava conseguindo ficar com a bola, no jogo de ontem isso não aconteceu. O Santos teve a posse de bola, o Santos teve o volume, o Santos teve a criação e o Santos teve finalizações. Talvez não escolhendo a melhor forma de fazer essas finalizações ou essas tomadas de decisões no último passe, mas o Santos conseguiu chegar, o Santos conseguiu assustar, e onde eu falei, né, o Cavicchioli, o goleiro da Chapecoense, conseguiu fazer boas defesas, né, tanto é que foi tanto no primeiro quanto e principalmente no segundo tempo, ele fez muitas defesas assim, que salvaram. Agora, olhando pelo lado da Chapecoense, a Chapecoense foi pro jogo e jogou sem medo nenhum de enfrentar o Santos, né? A gente sabia que, todo mundo sabe que enfrentar o Santos na Vila Belmiro não é tão fácil assim. E a Chapecoense foi sem medo pro jogo durante o primeiro tempo, jogou muito bem. A Chape conseguiu fazer criou algumas chances, na verdade, onde assustou o goleiro Brazão. O Brazão fez acho que 3 defesas
2 na mesma jogada e uma depois que ele pegou de lateral, assim, e fez a defesa. Então, assim, a Chape conseguiu assustar o Santos e chegar em alguns momentos também. No primeiro tempo, a gente teve esse contraste das duas equipes tentando as chances, onde o Santos, de fato, teve mais volume de jogo e teve mais finalizações do que a Chapecoense. Eu sei que eles mostraram uma estatística durante o jogo, né? O jogo só passou na Premiere, eu acho. Eles mostraram estatísticas durante o jogo e tentaram colocar páreo a páreo, mas eu confesso que eu não vi essas finalizações, um número de finalizações tão páreo uma da outra, assim. Eu acho que o Santos teve muito mais chance de abrir o placar do que a Chapecoense, mas isso também não anula o fato da Chapecoense ter chegado. Quando o relógio vira e a gente vai para o segundo tempo, a gente vê o Santos ainda com vontade de vencer a partida, porque joga em casa e a torcida tá empurrando, e uma Chape meio que já tá conformada com o resultado, com o empate. Com isso, as substituições já começam a acontecer de ambos os lados. O Pedrinho entra de um lado, a Chapecoense vai fazendo as suas substituições. E para resumir, a Chapecoense no segundo tempo era mais ou menos administrar o resultado. Eles não queriam muito o jogo, talvez se sobrasse um ou outro contra-ataque, tentar fazer o gol, mas no mais eles só queriam o mesmo empate, porque começou a ser aquela, tipo, para cobrar tiro de meta, para vários jogadores caindo, enquanto nem falta tinha sido, não tinha nem tocado nos caras, e eles caíam e ficavam um tempão esperando atendimento e tudo mais. E às vezes o atendimento nem entrava, eu simplesmente levantava e seguia pro jogo. Um ponto a se ressaltar, em um desses momentos onde a Chape estava fazendo cera ali, o João Schmidt fez uma falta. Falta não, na verdade, o João Schmidt não fez falta. O João Schmidt foi reclamar uma falta que o Sherman sofreu. Foi o Sherman que sofreu, né? Ele foi reclamar uma falta que o Sherman sofreu e acabou levando o amarelo. E ele tá fora da próxima partida, foi o terceiro amarelo, ele tava pendurado no jogo. E, enfim, no mais, no segundo tempo, pensando em Chape e nas nossas perdas para a próxima partida, foi isso. Agora, falando do Santos no segundo tempo, o Santos continuou sendo aquele time agressivo que estava tentando buscar o gol a todo custo. O Carille fez algumas substituições, né? Ele colocou, por exemplo, como eu disse para vocês, o Pedrinho no lugar do Wesley Patati. Ele colocou também o Sherman no lugar, bem mais tarde no jogo, ele colocou o Sherman no lugar do Aderlan, e ali, naquele momento, a nossa lateral direita melhorou consideravelmente. No primeiro lance do Sherman, ele já conseguiu colocar dentro da área, coisa que o Aderlan não estava conseguindo. O Pedrinho também entra muito bem na partida, ele entra pelo lado direito no lugar do Patati e faz grandes jogadas, ele consegue, assim, incendiar o jogo por aquele lado. Inclusive, em muitos momentos, ele quase consegue não só fazer o gol, mas dar a assistência para um quase gol, que infelizmente acaba não saindo, né? O Cavacchioli ali fazendo boas defesas, como eu disse para vocês, ou às vezes a finalização indo para fora. Com o time tendo esse volume, mas não conseguindo chegar, a sorte não colaborando com a gente, o Carille continua mexendo no time, ele coloca na lateral o Souza também, tirando o Rodrigo Ferreira, e ele coloca também Matheus Xavier e o Bigode, não necessariamente nessa ordem, no lugar de Furque e Otero. Mas uma coisa interessante é que antes dele colocar o Matheus Xavier, né, no lugar do Furque, a substituição que ele fez foi passar o Pedrinho pro lado esquerdo, tirar o Otero e colocar o William Bigode na outra ponta, com o Furque ainda em campo. A gente ficou uns minutos com isso e até que em alguns momentos a coisa começou a funcionar ali, né? Não da forma que a gente esperava. O Pedrinho acabou sumindo um pouco no jogo pelo lado esquerdo. Ele estava jogando muito mais pelo lado direito. Embora o próprio Pedrinho já tenha dito várias vezes em entrevista que prefere jogar por aquele lado, mas ele estava jogando pelo lado direito porque o Guilherme era o dono da posição de cá. Mas ele preferia jogar pela esquerda, mas ele não conseguiu jogar tão bem assim enquanto estava jogando na direita ontem, né? Mas depois disso, ele tira o Furque e coloca então o Matheus Xavier, e aí o William Bigode vem para centroavanço ali pro meio, né? Vem como jogar como camisa 9 e o Matheus Xavier fica como ponta. O Matheus Xavier, ele entra bem na partida, ele faz algumas jogadas e quase faz o gol, né? Depois acaba rendendo escanteio, e foi justamente no escanteio que saiu o gol do Santos numa cobrança do Souza. William Bigode de cabeça fez 1-0 Santos nos últimos minutos. A gente já tava nos acréscimos, eu acho. E, gente, eu acho não, a gente já tava nos acréscimos. O juiz deu 5 minutos de acréscimo e depois adicionou mais um ainda. E, gente,
Eu confesso pra vocês que, assim, foi no sufoco. Eu falei que foi no sufoco, não porque o Santos não jogou nada, mas é porque o Santos jogou, sim, muita bola ontem. O Santos criou, sim, muitas oportunidades ontem, mas, infelizmente, a bola em muitos momentos insistiu em não entrar. Então, por isso foi no sufoco, porque foi aquele placar mínimo nos acréscimos do jogo. Mas, pra quem analisar o jogo e não só o resultado, vai ver que o Santos conseguiu jogar bola ontem, coisa que não vinha acontecendo nas últimas partidas. A gente tem uma mania muito rasa, às vezes, de analisar apenas resultado e não olhar jogo, não olhar o que foi desenvolvido dentro de campo, o que foi produzido pelo time. E ontem o Santos conseguiu produzir. Ah, mas foi só 1-0. Sim, mas poderia ter sido mais, entendeu? Poderia ter sido mais. Da mesma forma que a Chapecoense também poderia ter feito alguns gols no primeiro tempo, onde teve um volume de jogo considerável ali, chegando e assustando, né? Então, assim, a gente vê ali muitas pessoas falando, ah, mas o Carille colocou muitos jovens, colocou o Sherman, tudo bem, o Sherman já era titular ali, mas aí ele colocou no segundo tempo o Sherman, o Patati colocou ele como titular, aí ele colocou o Souza, ele colocou o Matheus Xavier, e colocou o Jair, ou seja, ele tá usando a base só porque falou que ele tem que usar, então ele simplesmente pegou todo mundo e jogou em campo. Se ele não usa a base, reclama. Se ele usa a base, reclama. Eu realmente não entendo o que a torcida espera. Estão tentando fazer desse jogo contra a Chapecoense algo que de fato não foi. Eu vi muita gente reclamando do que foi a partida, como se o Santos não tivesse jogado nada. Para quem viu o Santos enfrentar equipes fracas tecnicamente e não jogar de fato nada, ver o jogo que a gente jogou contra a Chapecoense ontem realmente não faz o menor sentido algumas críticas que o time vem recebendo. Pode ser que tenha passado longe de ser o nosso melhor jogo na temporada, mas não foi o nosso pior jogo na temporada e a gente não ganhou de qualquer jeito. O Santos ganhou porque tentou ganhar. O Santos foi em busca da vitória e o Santos conseguiu. Eu acho que a gente está tentando encontrar desculpas para não acreditar no time. A gente está tentando encontrar motivos para cornetar apenas. E eu acho que isso não é legal, entendeu? Eu acho que quando o time erra, a gente tem que falar assim. Eu disse, o Aderlan não foi bem ontem. Eu tô aqui falando que o Aderlan não foi bem ontem. Quantas vezes eu já não critiquei o Brasão pra vocês? Quantas vezes eu falei que ele tava muito inseguro nas partidas? Só que nas últimas partidas, na última partida e ontem, ele foi um goleiro muito seguro. Mesmo com uma quase possível falha dele, que a bola quica na frente dele antes da defesa, ele consegue espalmar e depois, no chute, ele faz uma grande defesa. Mesmo com esse pequeno momento ali de opa, ele foi muito bem no jogo ontem, ele foi seguro no jogo ontem, ele saiu jogando com os pés em alguns momentos e ele encontrou lançamentos muito interessantes. Então, assim, a gente tem que criticar quando é o momento de criticar, mas a gente também tem que saber reconhecer o momento. Não é porque a gente não tá gostando do que o time do cara ele tá apresentando que a gente vai criticar todo o jogo, mesmo quando as coisas aparecem, quando as oportunidades estão ali na nossa cara. Tipo, eu quero que o cara ele vá embora. Ok. Mas falar que o time não jogou nada, quando o time jogou só pra fortalecer a ideia de que você quer que o Carille vá embora, não é justo. Então não é interessante a gente simplesmente usar o que a gente quer para analisar um jogo. A gente tem que analisar o jogo pelo que ele foi. Mas enfim, comenta aqui o que vocês acharam dessa partida. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!